Oferecimento Mobile Escritórios, maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras, seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes, a força do esporte. Realce Persianas, para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no Conexão Poder a juíza aposentada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda. Ela ficou conhecida por prender figurões da política mato-grossense, como por exemplo o ex-governador Silval Barbosa, que se tornou delator, e também o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva. Participa dessa entrevista a jornalista Ana Carla Costa. Primeiramente, doutora, seja bem-vinda aqui ao Conexão Poder. Agora, a senhora em uma outra condição, como pré-candidata ao Senado pelo PSL, partido do deputado federal, e também pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. É um prazer estar aqui novamente, conversando com vocês e com as pessoas que provavelmente vão fazer perguntas, né? Vamos debater. Tá, vamos conversar falando de coisa polêmica. E polêmica, Jair Bolsonaro tem muita, né? Várias, né? Uma das polêmicas foi justamente isso, a senhora se filiar a um partido de Jair Bolsonaro que tem aí históricos não muito agradáveis, principalmente em relação a comentários contra mulheres e também homofobia, que é um dos assuntos que a senhora vai ouvir falar muito nessa campanha eleitoral. Como que foi essa decisão? A senhora avaliou bem antes de aceitar esse convite? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar frisado que eu não me filiei ao partido do Bolsonaro, eu me filiei ao PSL. E o PSL é um partido, assim, pode ser que as pessoas hoje não tenham mais isso como mote, como o seu rumo para decidir por um partido. Eu decidi pela ideologia do partido, tá? Bolsonaro pertence ao partido? Pertence. Ele é o cabeça da chapa nacional, ele é o candidato à presidência da República? É. O que não quer dizer que eu concorde com todas as ideias dele. Tá? Com algumas eu plenamente concordo e com outras eu discordo. Como nós vivemos numa democracia, eu me sinto muito à vontade para me postar de acordo com as minhas opiniões e não ser uma discípula, uma bolsonete. Bolsonete é ótimo. Só para concluir essa pergunta, a senhora falou que tem algumas ideias do pré-candidato Jair Bolsonaro que a senhora não concorda. A senhora pode especificar pelo menos 2 ou 3 delas? Que eu não concordo? É, isso. Olha, algumas ideias que são taxadas, por exemplo, você fala, ele é contra a mulher. Não é contra a mulher, não. Tá? Eu, antes de tomar essa decisão, me dei ao trabalho de assistir todas as entrevistas dele e não há nenhuma delas em que você conclua que ele é contra mulheres. É que pega as pechas, as pessoas pegam pechas, né? Teve aquele episódio lá do estupro, sim, que foi um episódio que as pessoas criticaram muito, porque ele falou que a mulher não merecia ser estuprada. Isso aconteceu. Porque ela era feia. Mas você viu que ela xingou ele antes de estuprador? Entendeu? A resposta é aquela coisa eu acho que do calor da hora, que a pessoa responde. Quantas vezes a gente já não respondeu mal para uma outra pessoa numa discussão daquela? Então, naquele contexto, da forma como aconteceu, não quer dizer que ele tenha dito que as mulheres feias não merecem ser estupradas, como se merecer fosse um privilégio. É que no calor da discussão, naquela circunstância, foi o que saiu da boca, como muitas vezes a gente fala quando está exaltado. Mas o homem público precisa, né, e ainda mais uma pessoa que quer ser presidente da República, ele precisa controlar, né, e pensar muito bem antes de falar. Isso, ele falou há vários anos, ele não era candidato a presidente da República, e uma coisa é bom que as pessoas saibam, tá? É óbvio que as pessoas têm que ter postura no ambiente público, mas não vamos esperar que os políticos sejam pessoas que vieram da rua, porque elas não são assim. Os políticos são pessoas normais, como todos nós, e eu acho que quanto mais o povo conseguir enxergar isso, melhor é. Porque aquele que é treinado por um marqueteiro, aquele que é treinado para ter postura, para não perder a paciência, ele é uma pessoa absolutamente fora da realidade. Fora da realidade. Então, às vezes, ele está te mostrando uma personalidade que ele não tem. E você está votando. Ali, né? Exatamente. É o personagem, você está votando nele completamente enganado. Então, eu prefiro uma pessoa que dá uma bola fora, vamos dizer assim, mas que pelo menos é sincero,
do que as pessoas que são eternamente polidas, né? Com relação à homofobia que o Rafael colocou, qual é a posição que a senhora tem e a senhora concorda com o posicionamento do Bolsonaro com relação a esse tema? Então, é uma outra pecha que imputaram a ele por conta das divergências entre ele e o outro deputado lá, Jean Willis, né? E que virou também uma outra, enfim, uma outra afirmação que, no meu ponto de vista, não é correta. E nas entrevistas todas que eu vi do Bolsonaro e no estudo que eu fiz acerca da vida pública dele, não tem nenhuma passagem que diga, que possa nos levar a tomar essa conclusão, né? Ele andou falando algumas coisas sobre, se fosse filho meu, eu tomava umas palmadas, uma coisa assim, mas isso eu também olhei, mas foi num contexto de que se fosse filho meu, que não respeitasse os pais, alguma coisa assim, tem filho que bate na mãe, filho que, enfim, foi uma coisa nesse sentido. E infelizmente, às vezes as coisas são deturpadas para poder dar mais notícia, para poder dar mais clamor, né? Então, algumas coisas foram feitas nesse sentido. Agora, por exemplo, eu sou absolutamente a favor quando ele fala na questão do armamento. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de andar armadas, porque a lei do desarmamento ela é muito hipócrita. Existem leis que são feitas para pegar, existem leis que são feitas para não colar, e a lei do desarmamento é uma delas. Se você tem a proibição de andar armado, as pessoas que estão por aí todas armadas, assaltando, as pessoas que estão roubando, cometendo roubo, elas não deviam estar assim. Então, a gente tem que entender que a realidade não é essa, que o direito à defesa da propriedade é um direito garantido, inclusive na Constituição Federal. Tá? Agora, você não pode se defender vou pegar a lei, vou fazer, olha aqui a lei, ó. Não dá para fazer isso. O cara vem com um fuzil para atirar em você, o cara vem com uma pistola para atirar em você, você vai pegar uma lei e mostrar para ele para se defender? Claro que não. Você vai pegar uma arma para se defender, pelo menos a sua família, a sua estrutura familiar ali, à mesma altura, né? A senhora fala nesse caso se defender contra bandidos, mas a partir do momento que um pai de família tem uma arma dentro de casa, não tem o devido treinamento, não tem um psicológico preparado para poder lidar com isso, a justiça também é falha, doutora. A senhora criticou até mesmo as formas que as leis são aplicadas e feitas. O Brasil hoje está preparado para a família ter uma arma dentro de casa, de repente, para punir essas pessoas que, de repente, infringirem a lei? Só para complementar a pergunta, isso não vai aumentar a violência? Que já do trânsito, por exemplo? Tão grande, as pessoas matam por bobagem, por uma briga no trânsito, por um discordar de algum motivo fútil, de um assunto fútil. Então, isso não provocaria uma onda de violência maior no nosso país? Quando eu falei que eu sou a favor do armamento, eu não falei que a arma tem que vender na banquinha ali na esquina e você sair comprando como se fosse sapato. Não é isso. Óbvio que tem que ter critérios, inclusive esses critérios psicológicos, esses critérios de análise psiquiátrica, para que não se tenha uma venda indiscriminada. Não foi isso que eu falei, tá? Uhum. Eu sou a favor de que aquelas pessoas que não têm antecedentes criminais, as pessoas que são pessoas tidas como honestas, como sérias, elas tenham esse direito, tá? Preferencialmente dentro das suas casas, preferencialmente para defesa das suas propriedades. Agora, a questão de ter briga de trânsito, por exemplo, sabe? Eu acho que não vai haver aumento, porque se a pessoa quiser matar, ela pega uma faca e mata. Então, tudo bem, se eu posso matar alguém dando uma garrafada, vamos proibir o engarrafamento? Vamos proibir a venda de garrafa? Vamos proibir, você entendeu? Quer dizer, tem até umas piadinhas aí de WhatsApp, né? O cara matou a mulher com um violão, vamos pedir o violão, vamos proibir o violamento. A senhora converte-se, caso, por exemplo, vamos dizer uma briga de trânsito, a pessoa pega um pedaço de pau, por exemplo, como conter-o, agora um revólver não, é diferente. Mas, exatamente, só que esse revólver hoje, ele está na mão da pessoa que pode e da pessoa que não pode. A pessoa que tem predicados, exatamente, a pessoa que tem predicados, ela não arrisca andar armada, porque ela tem medo de ser pega pela polícia. Agora, o cara que já tem essa predestinação para ser violento e tudo, mas ele tem uma arma no carro hoje. Doutora, antes de pensar em liberar o armamento,
não seria melhor discutir políticas públicas para segurança? Porque a gente vê uma falha do sistema de segurança público no Estado, no país, e vê um índice muito grande de todos os tipos de crimes e vê uma ação muito tímida, né, do Estado. Como pré-candidato ao Senado e com uma larga experiência nessa área no Judiciário, quais são as propostas, ou o que a senhora pensa que poderia ser feito para melhorar a segurança pública no país, e em Mato Grosso especificamente, que a gente tem aqui mais de 700 quilômetros de fronteira seca, né? Nós somos corredor da droga, né? O tráfico é muito forte no nosso estado, e a gente vê uma ação muito pequena do governo federal, que é responsável por isso, nas fronteiras, né? E aí a gente entra de tudo, entra a droga, entra a arma, pessoas morrem principalmente por conta do tráfico aqui em Mato Grosso. Quais são as suas propostas, ou o que a senhora pensa que pode ser feito para diminuir isso? Olha só, ou amenizar, talvez diminuir, não sei, mas amenizar essa situação toda. A minha carreira toda foi praticamente construída em cima da esfera criminal. Eu fui uma juíza criminal por mais de 20 anos. Então, eu consegui observar nitidamente o quanto as polícias são desvalorizadas, né? Quando uma categoria é desvalorizada, ela não tem estímulo para trabalhar de forma eficiente. Às vezes vai lá, mas ela tem até alguma outra atividade fora dali para complementar a renda, e aí isso acaba comprometendo muito a qualidade do trabalho dela. Então, eu acredito que o correto seria as polícias terem, assim como a magistratura nacional toda recebe o mesmo salário, a Justiça Federal recebe a mesma coisa que a Justiça Estadual, enfim, assim como existe essa Justiça do Trabalho, as outras esferas, como existe essa paridade, que existisse também paridade com as polícias federais e as polícias dos estados. Isso seria o primeiro, digamos, o primeiro passo para estimular, para dar autoestima para essas pessoas trabalharem melhor. Agora, óbvio, tem que investir em equipamento, tem que investir, por exemplo, aqui nós temos 800 quilômetros de fronteira seca, não é isso? Como é que a gente vai patrulhar uma fronteira dessas? Você pode contratar 1.000 homens, 2.000 homens, que você não vai dar conta, né? Então você tem que investir em inteligência, né? Investir em inteligência, você tem que colocar drones, você tem que colocar aeronaves não tripuladas ali monitorando. Existe muita droga vindo pelos rios, que também devem ser monitorados. Ou seja, na verdade é um investimento maciço que só vai ser possível se a gente conseguir estancar essa corrupção, tá? Quando eu estive na 7ª Vara Criminal, eu pude constatar que pelo menos o dobro do que a gente tem hoje, nós teríamos se não fosse a corrupção, os desvios da corrupção. É uma coisa impressionante. O grande câncer é a corrupção, que aí tira dinheiro da saúde, da segurança, enfim, essas áreas. Exatamente. Então eu penso que essas coisas têm que receber sim um plus, elas têm que ser incentivadas, essas categorias, e não é só a polícia não, sabe? Eu acho que o servidor público em geral está muito desmotivado. Aí para fazer o que um tem que fazer você precisa de 2, aí para fazer o que um tem que fazer você precisa de 3, né? E aí vira aquela bola de neve, o Estado acaba ficando gordo e acaba ficando corrupto. Quanto maior o Estado, quanto mais inchado o Estado, mais corrupto ele é. Então a senhora acha que a maior deficiência hoje na segurança em Mato Grosso, no país, é a questão da valorização do profissional que atua na área, né? Tanto com equipamentos e quanto salarial. Né? Mas assim, a atual política implementada pelo governo do Estado, deixa eu falar de governo porque a senhora é pré-candidata ao Senado, a gente está aqui em Mato Grosso, claro que existe toda uma política nacional de segurança pública, mas aqui em Mato Grosso, como é que a senhora avalia a atual gestão no quesito segurança? Olha, eu acho que a segurança pública deixa a desejar, na medida que a gente vê os índices de criminalidade aumentando, né? A gente não pode afirmar que esses índices estão diminuindo, como se afirma em alguns locais aí, porque nós estamos vendo o Comando Vermelho desenhando o seu símbolo nos prédios, nos viadutos, nas pontes, né? Estamos vendo pregando adesivos aí nas lojas e já começando uma milícia. A gente sabe há anos, há pelo menos 2, 3 anos, que isso ia acontecer porque eles estavam querendo se capitalizar e precisavam se capitalizar. Então, acho que todo mundo que tem WhatsApp deve ter recebido alguns salves, né,
ordenando, a partir de hoje, aqui, para ter que se cadastrar aqui no comando, você tem que contribuir para o comando, etc. E tal. Então, houve muito tempo para que se fizesse um planejamento. Eles migraram dos grandes centros para cá, ou eles construíram uma base aqui, um núcleo do Comando Vermelho em Mato Grosso? A direção geral deu ordem para que o comando se expandisse no Brasil inteiro. Então, tem locais no Brasil que não é o Comando Vermelho que domina. Tem locais que são outras facções criminosas. Mas ligadas ao Comando Vermelho ou não? Não. Tem lugar que é o PCC, que são inimigos mortais, né? Uhum. Tem lugar que são amigos dos amigos, enfim. Em Mato Grosso é o Comando Vermelho? Em Mato Grosso, quem está agora dominando essa criminalidade organizada ou violenta é o Comando Vermelho. Eu já ouvi, inclusive de autoridades da segurança pública, que o Comando Vermelho, isso é uma falácia, que não existe, não está atuando em Mato Grosso. Então, a senhora, enquanto juíza há muitos anos, a senhora afirma que o Comando Vermelho está instituído em Mato Grosso. Está instituído e cada dia mais forte. Cada dia mais forte, infelizmente. Né? E nós precisamos, urgente, de pensar em formas estratégicas de combater essa criminalidade. Porque não adianta você fazer, o Comando Vermelho aprontou qualquer coisa em algum lugar, entra na 7ª Vara lá com pedido de interceptação telefônica, vamos começar a ouvir esses caras, para ver o que eles estão fazendo. E aí mata um, aí mata dois, aí rouba carro, aí faz não sei o que, e você está unindo, vê aquilo acontecer e deixando a coisa crescendo. Não é assim que funciona. Nós temos que ter ações estratégicas de inteligência efetivas e coordenadas com outros estados. Para que a gente não pode imaginar que o crime tem a mesma divisão geográfica que um estado. Não tem. Uhum. Entendeu? O chefe do Comando Vermelho aqui de Mato Grosso pode ser perfeitamente comandado por uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul. E aqui vice-versa. E aí, se caiu daqui, o que comanda fora é substituir a peça e o esquema, o mecanismo, né, continua, né? Exatamente. Agora, doutora, o governador Pedro Táxi falou sobre isso há um mês atrás e disse que em Mato Grosso, facção criminosa não tem vez. Você está me dizendo que está instituída sim. Foi um equívoco essa fala do governador? Ele desconhece a realidade da segurança pública do Estado? Não acredito que ele desconheça. Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande com isso. Mas faz parte de toda uma crise pela qual a gente está passando, a crise também da segurança pública, né? Então, a segurança pública está desfalcada, a segurança pública não está à altura do desenvolvimento de Cuiabá, entendeu? Do desenvolvimento do Estado e do desenvolvimento do país. E muito menos do desenvolvimento das organizações criminosas. Por isso nós precisamos ter ações estratégicas inteligentes com pouca gente que sejam suficientes pelo menos para conter isso. Porque saindo da crise você consegue partir para investimentos efetivos, né? Por enquanto. Então foi um equívoco ele dizer isso? Na minha opinião foi um equívoco. A gente ouve dizer que existe uma influência ou de agentes políticos dentro de organizações criminosas. Existe um braço político dentro do Comando Vermelho ou de outros comandos? Existe, eu pude constatar que existe ligações dessas pessoas com pessoas da esfera política. Como é que funciona eu não diria que essas pessoas da esfera política são membros do comando, não é isso. Eu digo que existe sim uma intersecção aí entre as organizações criminosas de colarinho branco e as organizações criminosas violentas, porque as organizações violentas prestam serviço muitas vezes para as outras. Essa parceria, a senhora poderia exemplificar melhor como funcionaria essa ligação entre a organização criminosa política e essa ligada ao Comando Vermelho, por exemplo? Olha, essa prestação de serviço seria em que aspecto? Em vários aspectos, até para arrecadar dinheiro para a campanha, óbvio, tem muito político no Brasil que se elege com dinheiro do Comando Vermelho, que se elege com dinheiro de organizações criminosas, do primeiro comando da capital e etc. Né? Precisa de dinheiro, vamos roubar carro, vamos traficar droga, vamos fazer tudo para poder financiar campanha desse ou daquele, que amanhã ou depois... Eu não posso te afirmar isso sem provas. Se hoje há algum candidato financiado por eles, eu ainda não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento, aliás, das listas de candidatos de todos os partidos. Já teve no passado?
Já teve muito, né? Eu tenho inclusive tinha uma interceptação de um pessoal, não era do Bando Vermelho, era de outra facção, se dirigindo, dando um salve aos membros da organização, no sentido de que todos deveriam votar em determinada pessoa, entendeu? Para fortalecer. E assim que funciona. Sim, para um representante, né? Como tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, aí tem a bancada que representa, que defende os interesses, né, do crime ali, mesmo que de forma velada, né? Exatamente. Agora, doutora, a senhora defende prisão perpétua para quem não tem conserto. Esse não tem conserto serve também para políticos corruptos? Depende, cada um tem que ser analisado e avaliado psiquiatricamente, pelos seus antecedentes, pela sua conduta social, você entendeu? Não é apenas a mera reiteração criminosa. Hoje em dia no Brasil, a reiteração criminosa, ou seja, a pessoa comete vários crimes porque ela tem certeza da impunidade, tá? Não quer dizer que ela não tenha conserto, é diferente. Por exemplo, para um estuprador que fez 1, 2, 3 estupros, ele recebe um benefício, no outro dia ele vai lá e estupra outra criança, essa pessoa não tem conserto. Então esse projeto seria basicamente para isso. A senhora vai apresentar isso no Senado, caso seja eleito. Devo apresentar. Mas nós temos estrutura no país para absorver e deixar uma pessoa nessa condição, porque a gente vê que os presídios estão super lotados. A gente vive essa crise também, não existe uma política muito concreta para se resolver esse problema. Falam-se em terceirizar. Queria até perguntar isso para a senhora, você acha que a saída seria a terceirização dos presídios brasileiros e com essa lei de prisão perpétua a gente consegue absorver essa demanda por tanto tempo assim? Olha, como eu já acabei de falar, o que faz a reiteração criminosa e superlota presídio é a sensação de impunidade. A partir do momento que você souber que se cometer um delito, você vai efetivamente ficar preso, você para de cometer. No Brasil, o que acontece? Tem pouca vaga na prisão, vamos criar uma forma de esvaziar as prisões. Não é assim que funciona. Porque você esvazia a prisão e o recado que você dá para aquele cidadão que cometeu o crime é que pode cometer de novo, porque compensa. Você entendeu? Então, as políticas são o contrário do que deveria ser. O que eu imagino outra coisa também que eu ia pontuar. Você vê criação de viadutos novos, estradas novas, bairros novos abrindo todo dia, mas você não vê presídio sendo construído. Por quê? Não dá voto. Não dá voto. Presídio não dá voto. Quem que vai lá na inauguração do presídio? Não é? Então é isso que o Brasil também tem que mudar. Isso tem que haver um olhar sério para essa questão, com imposição de percentuais próprios, população presa versus construção de presídios, para a gente não ter esse caos que hoje justifica para aquelas pessoas que são mais leigas, o fato de se estar colocando à toa gente para a rua porque não cabe no presídio. A privatização seria uma saída? Não acredito na privatização. Não no Amazonas é assim, né? É privatizado. É um horror, né? É assim, a hotelaria é muito cara. A hotelaria que se diz o custo daquele preso é muito caro, 3, 4 vezes o que seria administrado pela administração pública. E eu vou lhe dizer, eu acho que a educação, a saúde e as questões ligadas à segurança pública jamais podem ser privatizadas. Jamais. São os 3 pilares que o Estado não pode abandonar. A senhora é contra a audiência de custódia, doutora? Sou. Aí com todo... A senhora responde no próximo bloco. Muito bem, nós estamos de volta e a nossa entrevistada de hoje é a juíza aposentada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda. Eu perguntava para a senhora do bloco anterior se é contra a audiência de custódia e a senhora disse que sim. Eu sou contra e peço perdão para a desembargadora Maria Erotiz, que é um dos baluartes dessa criação da audiência de custódia. E vou dizer por que eu sou contra. Eu presidi inúmeras audiências. Aliás, 2 dias antes de me aposentar, eu passei um plantão sábado e domingo fazendo audiência de custódia e foi assim muito nítido o desserviço que essa audiência presta. Porque para aquelas pessoas
Pra gente, se a gente olhar pelo ponto de vista técnico, acadêmico, presta atenção se não houve violação de direitos humanos, se não houve tortura, etc. Desse ponto de vista, está tudo correto. Agora, o que eu gostaria era de perguntar para ele, escuta, você apanhou da polícia? Não. Você foi torturado? Não. E perguntar para a vítima, escuta, como é que foi? Ou seja, ter os dois lados. O juiz precisa ouvir os dois lados, faz parte da nossa cultura. Eu passei 22 anos fazendo isso. Hoje, se você me contar alguma coisa, eu acredito só pela metade. O juiz precisa disso. Então, você fazer uma audiência com apenas um dos lados da moeda, além de desequilibrar demais a balança, sabe, dá para aquela pessoa que está fazendo audiência com você a sensação de, ó, eu posso roubar, eu posso bater, eu posso amarrar, e depois o juiz ainda vai perguntar se está tudo bem comigo. Você entende o efeito psicológico que isso dá no criminoso? E para piorar, digamos que esse criminoso cometeu um roubo, amarrou, bateu, etc. E eu vou ali, pergunto para ele se está tudo bem, olho na ficha de antecedentes, ele não tem nada, até porque os antecedentes de quando ele era menor de 18 anos não podem constar agora, então eu olho para todos os efeitos, ele é limpo, eu sou obrigada a soltar. Então, olha só, que maravilha. A gente pode cometer crime, vão perguntar se está tudo bem comigo e ainda vão me soltar. E a família não tem o mesmo atendimento. E as vítimas, as pessoas não têm nenhum atendimento, é o mesmo, não tem nenhum atendimento. Mas a senhora, a gente fica e vê vários casos de que no Brasil, quem é pobre, quem é negro, né, e fala prostituta também, é que ficam na cadeia. E a gente vê casos de torturas, de maus tratos, de violência por parte dos agentes de segurança pública, né? Como é que a senhora avalia isso? Isso também não é uma questão de proteger a integridade física dessas pessoas que estão no sistema carcerário ou que cometeram algum tipo de crime? Não porque ela é criminosa, ela tem que também ser torturada, né? Ou espancada e sofrer algum tipo de violência dentro das unidades de segurança pública. Olha só, quando não havia audiência de custódia, e isso acontece até hoje, independentemente da audiência de custódia, quando não havia, já era regra, por exemplo, a pessoa não entra, se a PM prendeu, ela tem que levar para a delegacia. O delegado não recebe se a pessoa estiver machucada e não tiver um exame de corpo de delito. Beleza. Machucou porque foi fugir, caiu outra pessoa, etc. Ou machucou porque apanhou. Não interessa. O importante é você ter o exame de corpo de delito na mão. Se ela veio íntegra até a delegacia e da delegacia ela sair e chegar ao sistema prisional machucada, ela não entra no sistema prisional sem o exame de corpo de delito. Então não tem necessidade de você fazer uma audiência de custódia. Você vai ficar sabendo de qualquer forma que ela sofreu essas lesões e você vai ter, o Ministério Público tem perfeitamente condições de apurar como é que essas lesões ocorreram. Tá? Então não é a audiência de custódia que faz a diferença. Você compreendeu? Compreendi. Ou que diminua esse tipo de ação que ocorre, né? A gente não pode ignorar, mas que ocorre no país. A gente vê policial matando bandido ou suspeito na rua. A imprensa já divulgou, já denunciou isso várias vezes, né? Quando mata os policiais, ninguém acha muito, muito ruim, né? Não tem a mesma reação, não, né, tem a mesma reação, de forma alguma. Isso me deixa muito triste, sabe? O Brasil conseguiu fazer uma inversão de valores muito triste, né? As pessoas preferem o bandido, preferem exaltar a morte de um sei lá quem, do que exaltar a morte de um policial, do que homenagem de policial, do que homenagear. Imagina você, esposa de um policial, que põe a farda todo dia, sai de casa e não sabe se volta. A gente está falando aqui em Mato Grosso, isso ainda é muito, digamos, incipiente. Mas no Rio de Janeiro, não é? É muito difícil. E aí ali é guerra de verdade. Você sai para trabalhar e não sabe se volta, né? Isso é de verdade. E eu fui esposa, também, né? eu sou esposa de policial rodoviário federal, meu marido hoje é aposentado. Mas no tempo que ele estava na ativa era desse jeito. Você dá aquele beijo, vai com Deus, bom trabalho, não sabe se a pessoa volta. Você não sabe, porque ela está ali para te proteger, ela está ali para botar a cara a tapa, né? Quando eu ando com seguranças, eles põem o corpo deles na minha frente para me proteger. Isso as pessoas deviam ver, sabe? Deviam valorizar mais. Acho que isso devia ser mais exaltado para que a gente não perca esses valores éticos, esses valores morais que são tão necessários. Isso é que tira a autoestima das pessoas. Eu acho que porque tem ainda, eu não sei de onde surgiu isso, mas
E existe a relação muito difícil da população com a polícia, né? As pessoas têm medo da polícia. Isso é uma herança da época da ditadura, que a polícia batia, né? Mas que a polícia também, às vezes, ainda, alguns policiais, a gente não pode generalizar, porque a maioria são bons profissionais, que agem de forma truculenta e que, enfim, talvez por ainda esse histórico corrupta, né, da época da ditadura, de forma corrupta, de pedir propina, ou de pedir, ou abordar e bater antes de perguntar e saber se a pessoa é ou não bandida. Não que bandido mereça apanhar, não é isso que eu estou dizendo, mas existe esse medo, né? Se você fica meio apreensivo. Eu sou mulher, ando à noite sozinha de carro, eu vejo alguma operação policial, você fica, como vai ser a abordagem, né? Na maioria das vezes é tranquila, na maioria das vezes os policiais agem com profissionalismo, mas alguns não, né? Então acho que isso também gera... Então, esses alguns não têm que ser excluídos da corporação, tá? Ou, muitas vezes, eles têm que ser tratados. As pessoas sofrem de depressão, as pessoas sofrem de ansiedade e não existe nada para tratar policial. A gente sabe que são categorias que estão... que deveria ter uma super... instituído, porque imagina, deveria ter uma superestrutura, né? Você imagina... multidisciplinar para bandido tem, né? E para bandido tem, né? Então você imagina, eu, juíza, quantas vezes eu peguei a coisa no papel que já tinha acontecido há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses atrás para instruir uma audiência. E quando você começa a instruir a audiência, começa a ver como é que aquela coisa aconteceu, cara, dá vontade, sabe? De pegar aquele réu, de pegar aquelas pessoas que fizeram aquilo e torcer o pescoço. Agora você imagina o sangue frio que aquele policial que atendeu a ocorrência precisou ter. E adivinha o que ele leva disso para casa dele? É isso, são coisas que às vezes a gente não para pensar e que são coisas extremamente importantes. Então eu acho que num país, qualquer país sério, a gente tem polícia como uma instituição ídolo. A gente tem bombeiros como instituição ídolo, a gente tem servidores públicos como ídolos, a gente tem políticos como ídolos. No Brasil, essas coisas viraram, porque foi acontecendo, a impunidade foi deixando, lá vem de nós, de novo a impunidade, foi acontecendo, a impunidade foi deixando acontecer para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, hoje nós temos, em todas as esferas, pessoas que estão praticando atos de corrupção, seja ela corrupção financeira ou corrupção moral mesmo, e que as pessoas não estão sendo punidas. Isso, uma batata podre, além de influenciar as outras, ela passa a imagem daquela instituição como se todas as pessoas fossem daquela forma, né? Então, é uma questão mesmo da gente começar a recobrar do começo esses valores e tentar fazer com que a população entenda o que deve e o que não deve ser valorizado. Se a senhora for eleita, a senhora vai ser uma senadora da segurança? Eu espero que sim. Eu passei a minha vida inteira trabalhando com crime, minha vida inteira trabalhando com policiais, trabalhando com pessoas que cometem delitos também. Entrei muitas vezes dentro de presídio, muitas, não foram poucas. Já cheguei a entrar em presídio que os agentes carcerários não tinham coragem para entrar em determinada ala. Eu entrei sozinha e não aconteceu nada, fui super respeitada. Então, eu conheço esses dois lados da moeda, né? E depois, quando eu comecei a perceber essa criminalidade de colarinho branco e perceber que grande parte desta outra criminalidade só existe porque esta aqui desviou os recursos que eram para ter dado ao Estado todas as condições, né? Aí eu falei, gente, a origem de tudo é a corrupção. A origem de tudo é corrupção. Agora, doutora, a senhora disse o seguinte: punições são brandas para crime de colarinho branco e são pesadas para crimes banais. A senhora condenou o ex-presidente da Assembleia, José Riva, a 26 anos de prisão e a devolução de 37 milhões apenas na Operação Imperador. 26 anos de prisão em um processo, só a senhora ainda acha pouco por corrupção? A senhora queria condená-lo a mais se tivesse... Não é pouco. O que você tem que perceber é que na Operação Imperador ele não estava respondendo por um processo só, por uma ação só. Foram ações praticadas ao longo de vários anos. A mesma coisa, o determinado elemento comete um roubo.
a pena dele mínima 4 anos. Não é isso? Se for um roubo sem violência, sem uso de arma. Pena mínima 4 anos. Se ele tiver com 2 elementos, pena mínima 5 anos e 4 meses, vamos dizer. Agora, se ele comete esse mesmo roubo durante 10 vezes, eu tenho que somar. Então, isso não é pouco. Essa quantia que você está apontando é a soma de vários crimes que foram cometidos ao longo de muito tempo. Se a senhora tivesse conseguido, ou se existisse no Brasil hoje a prisão perpétua, a senhora condenaria José Geraldo Riva à prisão perpétua? Não acho que é o caso. Mesmo com tantos crimes durante 20 anos? Não acho que é o caso. A prisão perpétua, primeiro, eu vejo a necessidade da prisão perpétua, primeiro, para crimes violentos. Tá? Segundo, para crimes que se repitam depois que o Estado tomou atitude. Tá? Você cometeu aqueles delitos, o Estado tomou atitude, te sentenciou, você vai cumprir a tua pena e ficar quieto. Agora, se depois de cumprir a tua pena, enquanto estiver cumprindo a tua pena, você começar a reincidir, é óbvio que essas penas têm que ser aumentadas. Até chegar na perpétua não é uma coisa que o juiz chega, não gostei dessa cara, vou te dar uma perpétua. Não é assim. Tem que ser um escalonamento de crimes, de reiteração criminosa e de comportamento social e etc. e tal. Então, para esse tipo de crime, eu não daria prisão perpétua. Eu daria prisão perpétua para estuprador, para homicida. Eu daria prisão perpétua para ladrões, pessoal de novo cangaço. Isso sim, isso é outra coisa. Facção criminosa. Facção criminosa. Tá? A senhora é conhecida como a juíza, era, né, porque agora está aposentada, Moro de Saia, né? Porque o Rafael falou do Riva, mas a senhora colocou na prisão o Riva, o Silval Barbosa, o ex-governador do estado. Isso foi emblemático no estado, né? Um governador preso por quase 2 anos, né? Primeiro, preso por quase 2 anos. Como é que a senhora analisa, assim, a gente partiu... Quando a gente vê essas pessoas presas e pessoas que a gente imaginava... Eu sou jornalista há 16 anos e eu acompanhei praticamente a carreira do Riva, eu nunca imaginei, e muita gente nunca imaginava o poder que o Riva tinha, que um dia ele ia parar na prisão. A mesma coisa do Silval. Só acho que a gente começou um processo de depuração em Mato Grosso, colocando essas figuras na prisão, mesmo que hoje elas estão soltas, mas com medidas restritivas, mas acho que a gente começou a mudar esse processo, essa cadeia de corrupção, né, esse ciclo vicioso. A gente está vivendo um novo momento aqui no estado, e no Brasil também, agora com a prisão do ex-presidente Lula. E aí eu também queria, só para complementar, como é que a senhora analisa essa questão da prisão na segunda instância? Eu acho que o Brasil e o Mato Grosso tiveram um momento de ruptura com esse cuidado que nós tínhamos com essa categoria de criminosos, né? Esses criminosos de colarinho branco, eles tinham e ainda têm um pouco, tá? De muito prestígio, mesmo tidos como criminosos, ainda gozam de prestígio porque é o criminoso aceitável, o criminoso bem vestido, é o criminoso, né, socialmente inserido. Não é aquele cara que mora na favela, que chega todo feio para te assaltar, né? Ele vem bonitinho, ele te assalta, mas você nem sabe que está sendo assaltada, né? Você às vezes até agradece, né? Isso, até bate palma para ele, vota nele de novo, enfim. Então, eu acho que se rompeu essa barreira, isso, eu acho que não tem como voltar, a gente não tem como retroceder. O Brasil agora chegou num ponto não é de caçar as bruxas, mas é de cada vez mais aprofundar nesse tipo de investigação e punição. Não foi tudo como deveria ter sido por conta do foro privilegiado, infelizmente, que acaba emperrando muito a máquina, né? O procedimento para tramitação de processos de inquéritos nos tribunais é diferente do primeiro grau. As coisas demoram muito mais, são muito mais melindrosas, as pessoas têm muito mais prerrogativas quando estão nos cargos, né? Inclusive, sim, tem gente que cometeu muitos crimes, né? Tão graves quanto do ex-presidente Lula e está solta ainda. Né? Exato, por conta de ter esse guarda-chuva do foro privilegiado. É por isso que na minha concepção, as pessoas não deveriam ser reeleitas, porque elas vão perder o foro e vão poder ser julgadas. Aí sim a gente vai ter, ao final disso tudo, um quadro
que efetivamente vai ser montado por cada cidadão. Olha, eu não vou votar naquele ali porque que ele fez isso, aquele fez aquilo. Enquanto existir o foro privilegiado, né, e as pessoas continuarem sendo... Óbvio, o foro privilegiado é um absurdo, né? Mas enquanto existir o foro privilegiado, a gente deve não reeleger, que é para deixar essas pessoas caírem nas mãos de juízes de base, de piso, serem investigadas por delegados, por GAECOS, por promotores e efetivamente punidas. Tá? Isso é que eu acho que é o primeiro caminho. Agora, você me perguntou o que eu acho da prisão em segunda instância. Eu acho, assim, isso já não era mais nem para estar sendo discutido, né? Nós já tivemos essa discussão no ano passado, tivemos a discussão anteriormente. E vai ter uma nova discussão agora com o Pois requerimento do Marco Aurélio. Pois é, né? Infelizmente... Eu acho que é por estar tendo uma diferenciação aí, dependendo do preso ou do condenado, aliás. É a impressão que passa, né? Que se dá 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito ruim para a nossa segurança jurídica. O Brasil precisa de investimento de fora. Então, um investidor lá do Japão, da Alemanha, enfim, da Noruega, ele vai botar dinheiro num país desse, que num dia é branco, no outro é preto, no outro é vermelho, no outro é amarelo. Não dá, gente, não dá. As pessoas que querem investir no Brasil, as grandes empresas que querem investir no Brasil para nos fazer desenvolver, elas ficam absolutamente recuadas com esse tipo de coisa. Então, a gente tem que parar com esse estica e puxa. O Brasil tem essa cultura, até herdada de Portugal, do direito ser elástico demais. Tá falando uma coisa, mas o cara interpreta outra e pronto. Uma coisa impressionante, né? Nós precisamos dar segurança jurídica ao país. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta com o Selma Arruda, falando aí sobre as pretensões políticas e também mais sobre corrupção. Muito bem, nós estamos de volta e o assunto agora é política, aliança. E a doutora Selma disse que política, como diz o governador. Exatamente. Política. E ela acho que já comeu canjica também, né? Já Já pode falar sobre Eu sou pebana. Seguinte, doutora, a senhora disse que não sobe em palanque de condenados. Um pouco difícil, né? Em Mato Grosso. Ou de condenados, ou de investigados, ou de corruptos. Fichas sujas. De fichas sujas. De fichas sujas e de pessoal envolvido nessas delações escandalosas que tiveram. Como é que a senhora vai fazer? Faça a senhora vai ter uma só pra coligação. Acho que é um sobra assim. A senhora está num partido que vai buscar aliança com outros partidos. Né? A senhora tem um pré-candidato hoje, que é o Dirceu Rossato, que é condenado pela justiça, inclusive, em alguns processos, quando era prefeito. Ele até me explicou que era coisas administrativas. Isso, A senhora não sobe em palanque de pessoas condenadas por corrupção, é isso? Exatamente, pessoas condenadas por corrupção. Até porque eu já saí de uma prefeitura tem uma condenação por acidente de trânsito aí também não, né? Aí radical, imagina se você não está na SPC, a doutora não vai aceitar. Mas assim, como é que a senhora vai lidar com tudo isso? Porque o PSL vai ter que buscar coligações, né? Hoje vocês estão tentando montar uma chapa mais pura, se é que essa é a palavra mais adequada, né? Com o Rossato para governador, a senhora senador, o senador Medeiros é outra vaga de Senado. Mas como é que vocês vão construir alianças para evitar que suba no palanque pessoas que têm algum tipo de mancha no seu perfil, no seu histórico? É muito difícil, né, doutora? Eu fico imaginando aí, se a senhora não tiver candidato a governador, a senhora vai ter que apoiar outro nome. E aí? Nós precisamos fortalecer cada vez mais o nosso cabeça de chapa, que é o deputado o ex-prefeito Dirceu Rossato, para que não corramos esse risco, né? Você se referiu ao senador Medeiros, na verdade ele é do Podemos, não é do PSL, né? Mas são partidos que estão até agora caminhando juntos, né? E nós temos reuniões agora marcadas para esses dias, para tentar definir o mais rápido possível e o mais firmemente possível essa questão de alianças. É preocupante realmente. A senhora tem alguma restrição de subir, caso o seu Rossato não se consolide a candidatura dele ao governo, de subir no palanque com o atual governador Pedro Táxi e também com o ex-prefeito Mauro Mendes em chapas diferentes? Olha, eu prefiro não ter essa projeção negativa. Eu acho que o Dirceu Rossato tem potencial, acho que ele vai ser um
bom governador se conseguisse eleger, e eu aposto muito nisso. Ele meio que repete a história de alguns governadores nossos, que ao início da campanha tinham uma percepção ainda... Como o Mário teve em 2002, né, 2% a 3% nas pesquisas. Mas assim, com relação ao governador Pedro Táxi, a senhora foi cotada ou ventilou-se a possibilidade de a senhora ser candidata a vice-governadora na chapa dele, né? E até pelo perfil, os dois são oriundos do judiciário. Como é que existe essa possibilidade, caso o Rossato, a senhora está falando que ele é candidato, mas caso ele não seja candidato, a senhora vir apoiar o governador Pedro Táxi? Olha, primeiro, não houve esse convite para ocupar cargo de vice-governadora. Tá? Mas isso a senhora foi uma coisa ouviu que a especulação, a imprensa publicou, eu não recebi convite nenhum. Mas o governador tinha até dito que ia conversar com a senhora num final de semana. Nunca chegamos a conversar sobre isso. Aliás, eu sempre mantive a minha posição de que cargo de governadora ou de vice-governadora eu não ia aceitar, né? É uma das imposições que eu fiz também no próprio PSL. Só legislativo? É só legislativo. A minha ideia é partir para o legislativo, porque é aquilo que eu sempre trabalhei, é o que eu sei fazer, é mexer com lei. Eu cheguei à conclusão que tem muita falha na lei aí que dá para ser consertada e que eu devia parar de reclamar e me levantar e fazer alguma coisa. Né? Mas e essa possível aliança, uma construção de uma aliança com o PSDB ou com o DEM do ex-prefeito Mauro Mendes? Existe essa possibilidade de conversar com esses partidos? Não foi nada disso aventado ainda, pelo PSL, não. Mas tem alguma restrição da senhora pessoalmente com relação a isso? Olha, nós vamos ter que olhar. Antes de entrar para o PSL, eu analisei muito bem quem estava ali, quem seriam os candidatos, quem seriam as pessoas, né? Algumas delas até acabaram indo para partidos coligados, mas eu fiz essa análise. Então eu não posso dizer agora sem ter uma visão mais profunda de quem está aonde. Isso sozinha no palanque mesmo. Agora, doutora, a senhora está preparada para o Senado Federal? Porque lá a senhora não vai poder prender, não. O negócio Lá é tentar ajudar as pessoas que estão aqui na base a conseguir ter meios de fazer a lei valer, né? A gente precisa fazer reformas estruturais muito sérias no Brasil. A gente precisa de uma reforma tributária muito séria. Nós precisamos de uma reforma política decente. Nós precisamos de reforma eleitoral. Nós precisamos de reforma em todo lado. Então, falta de serviço eu não vou ter, né? Mesmo que eu não prenda ninguém. E como articular essas mudanças? Porque tem muita coisa que trava por atingir interesses, é claro, principalmente da classe política, principalmente falando em lei. Tem muita coisa travada no Senado. E sozinho é muito difícil. Exatamente. Né? Como a senhora pretende fazer essa articulação? A ideia é que o PSL cresceu muito, né? Depois da vinda do Bolsonaro, ele conseguiu a adesão de muitos deputados federais pelo Brasil e a ideia é que se eleja um número máximo de pessoas coligadas ou pessoas simpáticas para que a gente possa ter governabilidade, senão... Existe, a senhora falou na Câmara Federal, existe a possibilidade da senhora ser candidata a deputada federal dentro de uma composição aí recuar? Até estadual. Até estadual. A senhora está aberta para essa discussão? Eu não tenho esse problema. Porque dentro da minha meta, que é fazer alguma coisa para combater a corrupção, essa é a meta número 1, tá? Eu vejo que até aqui na Assembleia Legislativa, eu posso estar ajudando a fiscalizar contas de municípios, contas do Estado. Enfim, eu vou ter como agir também, ainda que de forma, claro, mais restrita, mais local, mas vou ter. Se eu conseguir firmar a candidatura para o Senado, eu vou tomar atitudes que sejam voltadas, que vão valer para todo o Brasil. Senão, aqui também tá bom, mas eu me sinto de missão cumprida, se isso acontecer. A senhora repete aí o que aconteceu com o governador Pedro Táxi, né, quando ele foi candidato pela primeira vez. Ele saiu do cargo dele no Ministério Público para virar senador da República. A senhora deixa o judiciário, né, para ser candidata a senadora também, né, pré-candidata, ou um cargo no legislativo. A senhora segue esse mesmo modelo? É o mesmo momento, a senhora acredita, de que as pessoas querem pessoas que, na sua atuação enquanto servidor público ou, enfim, outra área,
luta contra a corrupção, é o principal desejo hoje da população, é que pessoas com esse perfil que assumam esses cargos públicos. Eu não diria para você que eu estou seguindo ninguém, tá? Eu diria para você, eu já falei, eu não tenho escolha absoluta por nenhum dos cargos. Tá? Então, eu sou pré-candidato ao Senado, mas se o meu partido, nas convenções, achar que eu tenho condições de exercer outro cargo, que não seja o executivo, porque esse eu já me neguei a exercer, vão contar comigo da mesma forma. Então, não há o que se comparar uma coisa com a outra. Ainda agora você referiu que eu e o Pedro Táxi teríamos saído ambos do judiciário. Ele saiu do Ministério Público, eu saí do judiciário, cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas concepções, né? Por exemplo, eu jamais teria, num projeto futuro político, a intenção de ser governadora de nada, né? Então... É muito cedo ainda, né? Não é cedo não. Vai que a senhora se animar. De repente se elege, né? E aí... Não, veja partido só. Veja só, eu acho muito complexa essa questão de poder executivo. Você não consegue exercer um mandato bom se você não tiver capilaridade dentro do poder. Você tem que ter capilaridade dentro do poder. Você tem que saber o que o teu secretário está fazendo, você tem que saber o que os coordenadores estão fazendo, o que está acontecendo lá dentro. Não basta você ser correto. Muito difícil. Você entendeu? Praticamente impossível. Eu não vejo como fazer, já gravado aqui, porque não vou fazer. O dia que eu me candidatar a governadora aqui, pode me cobrar. A senhora acredita que o governador Pedro Táxi tem feito um bom governo, tem conseguido, tem superado as expectativas da senhora como eleitora, dizendo, como cidadã? Olha, eu vejo que muita coisa foi feita nesses 4 anos, né? Para mim, ele é uma pessoa que não tem histórico de corrupção, nós não temos essas questões. Teve um problema sério com relação aos servidores, por conta do RGA, né, aquela crise com os servidores. Enfrentou uma crise aqui no Mato Grosso, que na verdade foi uma crise nacional. Nós temos estados até hoje que as pessoas ainda estão recebendo o salário parcelado e etc. E aqui a gente conseguiu, mas graças à própria riqueza do estado, né, o próprio negócio que impulsiona o nosso desenvolvimento, a gente conseguiu ter ali um atrasinho de 10 dias, mas também não tem nada de parcelar salário, né, uma coisa que está dentro do tolerável, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que dentro da conjuntura, das circunstâncias em que se deu isso, e outra, eu sou testemunha da forma como ele pegou o Estado, né? Então, eu não posso ser, ainda que eu esteja em outra chapa apoiando outro candidato, ainda que eu esteja hoje em posição de oposição, mas eu não posso mentir para as pessoas que não tenha sido atos heróicos ali foram... A senhora até mandou prender o o antecessor dele, né, o ex-governador. Mas assim, com relação a alguns problemas que ocorreram no governo, a questão dos grampos, né, que a senhora atuou de forma mais próxima, a senhora acha que prejudica a imagem do governador Pedro Táxi? Eu acho que no geral não. O grampo não tem nenhuma conotação de corrupção, né? Isso ainda tem que ser avaliado para ver se sequer ele teve alguma participação. A senhora chegou até a dizer que não teve, estou enganada? Ou eu não, a senhora falou, da minha ótica, até onde eu sei, não. Agora, o processo está lá no STJ, eu não tive acesso a tudo, a todas as provas, então não sei te dizer com certeza absoluta. O que me perguntaram, se não me engano, foi na audiência onde eu fui testemunha, naquilo que me veio às mãos. Tá? Daquilo que me veio às mãos, não tem, não. Mas a senhora disse que ele não... o que a senhora teve acesso, ele não teria conhecimento ou participação. Exatamente. A senhora vai começar a andar o Estado sozinha mesmo ou tem alguma aliança aí, alguém que vai acompanhá-la politicamente? A ideia é que nós sigamos com os correligionários do próprio PSL. E aí, a partir disso, buscar eventuais coligações e, obviamente, até por uma questão financeira, de economia, né? Andar junto é bem mais econômico e as pessoas também já não têm mais aquela paciência para ficar hoje ouve a Selma, amanhã ouve Medeiros, depois de manhã ouve o seu Sato, né? Isso é muito chato, a gente tem que ter um pingo de estratégia. Quando que começam as viagens?
acredito que semana que vem nós já estamos aptos. Eu ainda estou adotando algumas medidas aqui mais locais, tem que alugar um espaço, né? Tem que ter uma equipezinha para trabalhar, e essas coisas ainda estão nascendo. Definiram região já? Por onde vamos começar? A senhora vai ser uma candidata da Baixada ou vai pulverizar os seus votos no estado todo? Claro, a senhora é daqui, então é mais conhecida aqui, então é mais fácil fazer campanha aqui em Cuiabá e nos municípios mais próximos. Mas qual que é a sua estratégia aí de campanha? Olha, eu pretendo ir a todas as regiões do estado. Neste momento, obviamente que não é campanha, né? Nesse momento, eu acho que o mais inteligente que o candidato faz é ouvir, sabe? Então, tentar ver quais são as necessidades de cada região, naquilo que me couber, obviamente, como eventual atuante no legislativo. Então, algumas regiões eu conheço porque já trabalhei, né? Outras eu desconheço, nunca passei perto. E eu preciso fazer isso, eu preciso ver, conhecer, saber quem é quem, qual é o problema, se lá tem segurança suficiente, como é que está a saúde, como é que está a educação, essas coisas todas para você fazer um mapeamento. Num segundo momento, quando a época de campanha chegar, aí sim você já ter propostas para cada uma dessas regiões que possam colocar as pessoas para avaliar se as propostas valerem a pena, vou votar nelas, se não valer, voto não. A senhora vai ser apresentada como a juíza que prendeu Riva e Silval? Na sua campanha? Acho que não, acho que não. Eu acho que não tem como fugir Eu acho que disso. não tem. Eu acho que eu tenho 22 anos de carreira e devo ser respeitada por tudo o que eu fiz. E não como a juíza que prendeu Riva e Silval. A senhora de convite é muito forte isso também, né? Foi muito forte na minha vida, na vida de todo mundo, né? Do estado Mas eu todo. não fiz só isso na carreira. Doutora, assim, quando a senhora aprendeu políticos, surgiu aí, até como estratégia de defesa de muitos, de acusá-la que a senhora tinha pretensões políticas quando a senhora determinou essas prisões. E hoje a senhora é uma pré-candidata ao Senado. Como que a senhora avalia essas falas? Por que a senhora decidiu ser política? E se a senhora tem preocupação que isso na campanha possa atrapalhar? Olha, não tem preocupação nenhuma, porque a minha consciência é absolutamente tranquila. Quando eu efetuei essas prisões, quando eu determinei buscas e apreensões, quando eu determinei as diligências que eram necessárias para a elucidação de cada fato, eu não fiz nada assim, pegando uma folha branca de papel, vou determinar isso porque eu quero ser política. Não, o Ministério Público fazia o pedido, o delegado já tinha feito investigação, as coisas vinham com provas robustas, com indícios consistentes, e aí sim a decisão era tomada. Tanto é que as decisões foram confirmadas pelos tribunais e apenas lá em sede do STF é que acabaram sendo revogadas futuramente. Mas o próprio Silval Barbosa mesmo, ele ficou um belo tempo preso, se não houvesse prova, se não houvesse indício. Inclusive essas pessoas acabaram confessando depois, todo mundo sabe. Sim, disso, fizeram né? delação. Se eu tivesse feito por intenção política, as coisas não tinham tido o desfecho que tiveram. Tem mais alguma pergunta? Não, pra mim, satisfeita. Também estou satisfeito, quero presenteá-la, você já tem uma a mais. Que amor, vai levar Vai outra. colocar lá no escritório político. Olha, que Exatamente, lindinho, o gabinete, né? Muito feliz, muito feliz. E espero que a senhora tenha sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, estou sempre à disposição, tá? E vamos ver se a gente consegue contribuir aí para um Mato Grosso melhor, para um lugar mais limpo de se viver, né? Tirar um pouquinho da sujeira, tá bom? E a você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo encontro. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.